Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia. Com alegria, mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, estamos reunidos para ouvir e refletir a palavra de Deus. Hoje, sábado, 22 de outubro, 29ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo do 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícia a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que oferecia. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converteres, ireis morrer de todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que era mais culpado do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurar figo nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta palavra de Deus hoje, Jesus vem nos advertir, nos orientar através desse evangelho sobre a importância da nossa conversão, sobre a importância de nos converter. Quando no início desse evangelho, algumas pessoas vieram até Jesus contar sobre aqueles galileus que Pilatos tinha matado e misturado seu sangue com o sangue do sacrifício, Jesus diz: Deus, eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, irás morrer do mesmo jeito. E Jesus acrescenta: E aqueles 18 que morreram quando caiu a torre de Siloé sobre eles, vós pensais que era mais culpado do que todos os moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Queridos irmãos e queridas irmãs, certamente as pessoas que vieram até Jesus contar sobre os galileus que Pilatos tinha matado, certamente eram pessoas, o texto não diz se eram fariseus, mas certamente pessoas que eram alienadas aos fariseus e pensavam como os fariseus e achavam que aqueles que foram mortos eram mais pecadores do que ele, ou seja, pessoas que olhavam o pecado do outro sem olhar para o próprio umbigo. Por isso que Jesus fala 2 vezes: se vós não vos converteres, irás morrer do mesmo jeito. E é isso que Jesus vem falar para mim e para você, meu querido irmão e minha querida irmã, no dia de hoje, a respeito da busca pela conversão. Conversão não é algo que acontece da noite para o dia. Conversão não é como nós virarmos o nosso veículo para a direita ou para a esquerda. Conversão é um processo de amadurecimento. Conversão é viver os valores do Evangelho. Conversão é viver a fé. Conversão é anunciar o reino de Deus. Ou seja, conversão é uma mudança radical. Mudar o nosso jeito de pensar e de agir para viver conforme a palavra de Deus. E Jesus acrescenta ainda uma parábola de um homem que tinha uma figueira e já fazia 3 anos que ia procurar frutos e não encontrava. E disse ao vinhateiro para cortar, porque ela estava
inutilizando a terra. E o vinhateiro disse para deixar mais um ano. Vou cavar e colocar adubo em volta dela, e pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus é sempre paciente conosco. Deus espera que nós nos convertamos. Deus espera que nós mude de atitude e mude o nosso jeito de viver para viver sempre os valores do Evangelho. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, através da nossa fé, vamos buscar cada vez mais nos converter para buscar o reino de Deus e anunciar a palavra de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, há poucos dias, conversando com um jovem, ele perguntou qual era a minha religião e eu perguntei a dele. Ele disse que era evangélico e que ele nasceu num berço evangélico. Seu pai se converteu com 18 anos, era católico e passou a ser evangélico, por isso se converteu. Queridos irmãos e queridas irmãs, tem muitas pessoas que pensam que conversão é simplesmente mudar de religião. Conversão não é simplesmente mudar de religião e continuar praticando os mesmos atos, que é contrário ao reino de Deus. Conversão, como eu disse, é viver a palavra, anunciar a palavra e viver os valores do Evangelho. Conversão, nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, que de perseguidor da igreja passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Como nós temos ouvido nesses últimos domingos, no texto da carta de São Paulo a Timóteo, Paulo, mesmo na prisão, sabendo que o seu martírio estava próximo, ele continuou anunciando a palavra, continuou anunciando o Evangelho. E é assim, queridos irmãos, que cada um de nós temos que fazer e anunciar esta palavra e buscar esse reino que Jesus nos prometeu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenha um ótimo e abençoado final de semana pela frente e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.